Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Imagens dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manuel. E antes de introduzir o nosso entrevistado, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar o like, que o papo vai ser muito bacana, nos seguir nas nossas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. Bora para a nossa entrevista. O nosso convidado é um cara que tem uma história na cena do heavy metal como vocalista, e agora ele é bem conhecido como tour manager do Angra, nas turnês que eles fazem nos Estados Unidos. Recentemente se juntou ao Within Temptation. Ele é um cara que é maratonista, é podcaster, é um cara multitarefas, assim. Tô falando, obviamente, do Cal Casagrande. Cal, prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite, mano. Fala, Manuel, obrigado pela lembrança, obrigado pela introdução aí, valeu por me convidar, tô feliz aí de estar presente e bater esse papo contigo. Beleza. Você tá morando em Londres? Eu moro em Londres há 15 anos já, sou britânico também. Ah, que legal, legal. E hoje você atua como tour manager do Within Temptation e mais alguma banda, não? Cara, eu faço o Eagle Kill Talent, que é uma banda brasileira Ah, também, sim. né? O Angra, nas turnês internacionais deles desde 2013, eu que faço, quando é Europa, Japão, Estados Unidos. Eu só não faço América Latina e Brasil. Uhum. O Within Temptation, o Phil X, que é o guitarrista do Bon Jovi, né? Que Também. legal. Enfim, esses são os trabalhos mais, né? Eu trabalho para Live Nation aqui em UK também, então, cara, eu faço shows constantemente. Quando eu não estou em turnê, eu estou fazendo shows aqui, então, e varia pra caramba, né? Desde quinta-feira agora eu fiz um grupo belga chamado Yellow Straps, que é um electro jazz duo. Na sexta-feira eu fiz o WSTR, que é uma banda de pop punk de Liverpool, aqui também. E amanhã eu tô fazendo uma cantora francesa, Zoe Vess, enfim, tipo, cara, vai, né? Mas como tour manager, aí são esses artistas que eu acabei de mencionar. É isso aí. Bom, você é tour manager, mas o seu background, você tem todo um background musical, como vocalista, inclusive. Eu sei que você é graduado em canto clássico, né? Como é que você começou a cantar? Como é que você se graduou em canto clássico? E quais eram as suas influências quando você começou a praticar o canto? Então, sim, eu comecei a cantar em casa, né, no meu quarto, no Brasil ainda com 11 anos, né, 12 anos de idade, e logo fui ter banda de garagem e logo tive o interesse em desenvolver o instrumento, né, procurar informação e desenvolver o instrumento. E acabei tendo uma professora de canto e logo entrei num conservatório de música, né, no qual eu acabei estudando daí canto clássico e música, composição e harmonia e canto clássico por 3 anos, né? Me graduei e nessa época eu já estava cantando com a ex-banda Celerata, né? Que mudou o nome hoje em dia, mas Celerata foi uma banda no Rio Grande do Sul exato, que teve fez parte da cena do rock gaúcho ali, né? Você provavelmente não é tão velho para lembrar, mas ali nos anos 2000, 2004, 2005, 2006, né, 2007, tinha uma cena muito forte de metal no Rio Grande do Sul, com Híbria, com Burning Hell, com Sim. Celerata. Tinha muita banda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Era uma cena muito forte, né? E eu tive a sorte de viver muito essa cena desde o começo dela até eu sair do Brasil e vir morar definitivamente em Londres. E gravei 2 discos com Celerata e segui depois disso aqui, né? Acabei tendo outros 2 projetos aqui na Inglaterra, cantando antes de eu fazer o switch de tipo, beleza, não vou ser mais o artista, vou cuidar dos artistas agora. E quando você era vocalista, quando você começou a cantar, quais eram suas principais influências? Cara, as principais influências eram Bruce Dickinson, Michael Kiske, André Matos, Axl Rose, Michael Jackson. Eram as coisas que eu escutava que me abriram me deram aquele, eu sempre digo, né, deu aquele clique, né, de tipo, caralho, velho, puta, fudeu agora, saca? Tipo, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe assim? Quando o cara escuta heavy metal pela primeira vez, tipo, quando eu escutei Iron Maiden, cara, eu tinha, sei lá, 10 anos, 11,
que eu escutei Fear of the Dark, eu falei, fudeu, Mel. Tipo, muito louco, porque, cara, é uma arte, né? Música, e a parada me tocou de uma forma que fez eu seguir esse caminho de vida que eu sigo hoje. Então, é muito incrível o poder, né? A influência que música tem no ser humano, né? Total, total. E, pô, a primeira vez que eu te vi performando, eu já notei um certo quê de Bruce Dickinson na sua performance de palco, assim, e eu fiquei com curiosidade de perguntar para ver se o Bruce era de fato uma influência. Então E você onde acabou foi isso? de confirmar. Cara, eu vi uns vídeos seus com a Acelerata antigos e eu vi você também, vi clipes seus com uma banda chamada Stormborn. E eu quero falar sobre ela. E quando eu te vi, eu falei, cara, esse maluco aí tem alguma influência do Bruce, não é possível. E mais também pelo vocal, mas principalmente pela performance. Super enérgico e tudo mais. E eu quero falar sobre a banda Acelerata. Eu conheci a banda Acelerata em 2012 ou 13, quando eles lançaram um disco chamado The Sniper. Você não era mais o vocalista da banda. Só que aí eu escutei esse disco por muito tempo, porque esse disco tinha uma música que eles gravaram com o Andy Darius, chamada Must Be Dreaming. E, cara, eu ouvi essa música todo dia, assim. Quando eu ouvi esse disco, eu falei, caramba, essa banda é muito, muito, muito boa. E aí eu fui atrás do histórico da banda e foi assim que eu te conheci. Você gravou um disco chamado Skeleton's Domination, que eu também ouvi bastante. Então, como é que foi a sua passagem pela Acelerata? Como é que você entrou na banda e como é que você saiu da banda? E você gravou 2 discos, né, com eles. Sim, então, na verdade não foi uma passagem, né? Eu comecei a banda com os caras, né? Então, Ah, assim, sim. a gente começou a tocar juntos em 2001 e não se chamava Acelerata a banda ainda na época, né? Nossos primeiros shows foram com outro nome na época. O primeiro show como Celerato acho que foi 2002, se eu não me engano, e a partir dali a gente, né, começou a criar um nome na cena. Eu já trabalhava com os músicos do Angra fazendo workshops, então eventualmente eu comecei a fazer eventos pro Celerata em Porto Alegre e eventualmente abrindo shows do Angra em Porto Alegre, eventualmente abrindo shows do Xamã em Porto Alegre. E isso tudo levou a gente a gravar o nosso primeiro disco, o Darkness and Light, e que inclusive quem masterizou foi o Dennis Ward, que era o cara que tinha feito trabalhado com o Angra no Rebirth e no Temple of Shadows, e que agora está trabalhando com o Angra de Pois novo é. né? E a partir dali a gente foi para o Skeletons Domination, que daí eu trouxe o Charlie Bauerfeind, né, para dentro, que é produtor do Halloween, Angels que é Cry, Holy Land. exatamente um produtor super, né, conhecido. E essa parte toda de negociações e conversas e planejamento sempre fui eu que fiz, né? Os shows, quem agendava era eu, quem fazia todo o planejamento de budgeting, né, orçamento de gravação de disco, Você onde vai meio que era o masterizar. tour manager da banda já, né? Era meio que... Na verdade, ali, tour manager e manager, né? Porque, na verdade, essa função não é de um tour manager, é a função do manager, né? De organizar, trazer um plano para a banda e falar, galera, acho que esse plano aqui é o melhor plano que a gente tem nesse momento para executar. O que é que vocês acham? Vamos aí? Entendeu? Era isso que eu fazia, muito, né? E a gente, né, foi seguindo um caminho que, eventualmente, quando eu mudei permanentemente para Londres e tive que sair da banda, né? Foi uma decisão mútua, né? Natural, tipo assim, o cara tá morando na Inglaterra, tipo, né? Eu deixei eles seguirem, né? Deixei, entre aspas, no caso, né? Tipo assim, o certo foi eu me retirar e eles seguirem com o barco, né? Porque eles ficaram no Rio Grande do Sul e eles seguiram com isso, né? Levaram eles a gravar o Sniper com o Andy Darius, com o Charlie Bauerfeind. Então, assim, o meu legado ali seguiu ainda, né? Por um tempo. O Charlie, ele é super exigente mesmo, como dizem? Ô, cara, pra caramba. Mas é um cara muito gente boa, né? Exigente, mas exigente legal. Beleza. E você... Como é que foi a sua decisão de ir para Londres? Quando é que você tomou essa decisão? E foi algo que foi sendo construído com o tempo, não? Então, essa é uma pergunta interessante porque eu tinha 25 anos, né? E eu tinha, na verdade, já vindo para Londres quando eu tinha 18. Tinha vindo para estudar inglês, tinha ficado uns meses aqui e tinha me apaixonado pelo lugar, né? E obviamente que a minha escolha de vir para Londres cedo para estudar também foi totalmente ligada ao fato, né, de que a Inglaterra
que trouxe todos os artistas que mais me influenciavam ali naquela época e que seguem me influenciando, né? Desde Beatles, Rolling Stones, até a gente, né, passar pelos anos 70 com Pink Floyd e chegar e Black Sabbath, e aí chegar no que era de fato a banda que, né, me influenciou de uma forma enorme, que foi o Iron Maiden, né? Então, assim, e eu só mencionei alguns nomes, né, de uma história riquíssima que esse país, Queen, riquíssima que esse país trouxe para a cultura pop e rock. Nossa, né? É o que eu chamo de bad rock, né? A Inglaterra que colocou isso para, né, para depois a gente ter tantas outras bandas mundo afora, inclusive nos Estados Unidos. Então Londres sempre foi aquele lugar, cara, eu quero ir para lá, entendeu? Quero respirar esse ar, quero caminhar nessas ruas, quero ver qual é que é. Então eu voltei, vim para cá rapidamente em 2001, tinha 18 anos, voltei para o Brasil e aí fiz tudo que, né, a gente acabou de mencionar aqui, comecei a trabalhar com Angra, tive o Celerata, fiz esses 2 discos e tal, só que o Celerata rapidamente conseguiu construir uma história legal demais ali, a gente já estava fazendo shows bons, a gente já estava com o primeiro disco a gente assinou com a SPV na Alemanha, a gente lançou o disco no Japão, a gente estava em 2006 a gente foi votado pelos leitores da Rock Brigade a terceira melhor banda do Brasil, atrás do Sepultura e do Angra. Então assim, a gente estava indo para um caminho legal. E o próximo passo seria trazer a banda para fora. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, deveria ser diferente, mas não é nem hoje. Hoje em dia, acho que hoje em dia deu uma melhoradinha, deveria ter melhorado muito, mas tu viver disso no Brasil é praticamente inviável, entendeu? Você precisa tentar dar um pulo para fora do país para você desenvolver mais o seu projeto. E nessa época, a partir do segundo disco, quando eu estava nas conversas com a gravadora no Japão, eles falaram, cara, eu gravei uma das músicas em japonês no segundo disco, no Skeletons Domination, que saiu só na versão japonesa do disco. Foi nesse E disco, desculpa te interromper, foi nesse disco que você foi chamado para fazer o lançamento lá no Japão? exato, exato. Quando eles falaram, cara, a gente vai querer que você venha para o Japão para fazer aqui as entrevistas, para dar sessão de autógrafos e tal, eu vi ali uma oportunidade, entendeu? De eu vir para Londres, de Londres ir para o Japão e do Japão ficar em Londres por um período. E eu conversei com a banda na época a respeito disso, porque a gente já tinha algumas ofertas de turnês aqui fora para fazer, só que elas eram muito caras, né? Tu sair com os caras do Brasil é uma coisa, é um processo, e como tudo que você faz na vida em termos de negócio, você está colocando dinheiro de vários lados dentro do seu negócio. Então você dá aula, você trabalha num lugar A, no lugar B, para fazer dinheiro, para você se manter e poder colocar dentro do seu negócio, que é a sua banda. Você tem namorada, você tem família, cada um tem uma vida. Então, para as pessoas tomarem uma decisão de sair do Brasil e morar fora, ela é uma decisão, não é uma decisão fácil de ser tomada. E na época os caras não queriam fazer isso. E eu saí com a conversa de que eu estava vindo para passar um período, mas eu internamente sabia que não era um período. Eu sabia que eu estava vindo para ficar. Cara, o destino, né, as coisas elas funcionam muito assim conforme você busca, conforme você coloca sua energia para o universo, né, eu acredito muito nisso. E logo eu conheci um pessoal aqui na Inglaterra e fui gravar um disco com ninguém menos que o Chris Sangarides, que é o cara que fez o Painkiller do Judas Priest, Fireworks, Tato do Milionário do Bruce Dickinson. Então, assim, eu falei, mais um sinal do universo, né, que era para eu vir para cá e ficar aqui. E ali eu, né, comecei a aparecer na cena aqui de Londres, principalmente, comecei a conhecer todo o trabalho que eu tinha feito no Brasil, Rio Grande do Sul, de saber quem é quem são as bandas, quem são os promotores, quem é o cara da revista, quem é o cara da casa de show, quem é que faz isso, como é que funciona. Eu comecei a desenvolver aqui e, eventualmente, me levou pro Stormborn, que foi meu último projeto, né, como cantor. Então, a sua mudança para Londres, ela num primeiro momento é visando levar a Celerata para fora do Brasil. Em qual momento que você viu que não ia rolar esse plano de levar a banda para fora do Brasil? Eu te confesso que na minha vinda eu já tinha uma consciência de que isso não ia acontecer, porque eu já tinha conversado com os caras, né? Eu já tinha tido, ele sabia, eu estava, inclusive eu lembro na minha vinda, o Gustavo, que era o baixista, Strapazon, e o Renato Osório, que depois foi guitarrista do Hybria, eles foram no aeroporto me dar tchau e tomar um café comigo. Então, assim, estava tudo muito conversado entre a gente. A ideia era eu vir para cá e tentar fazer conexões para trazer a banda. Mas isso é uma conversa muito legal de se ter,
mas na prática a gente sabe que não funciona assim. Não é que eu ia chegar aqui em Londres e ficar 6 meses e, nossa, conheci alguém que escutou e que agora vai botar 10 mil libras e trazer a banda. Tipo, não existe, entendeu? Então, eu vi como uma oportunidade que eu tinha aqui para o Japão, né, por razões relacionadas à banda, e eu, pessoalmente, queria, entendeu, me tornar um vocalista internacional, saca? Então, para mim, o Rio Grande do Sul, ali o que a gente tinha feito, o sul do Brasil, e aquilo ali já tinha. A gente chegou num teto, não ia passar daquilo ali. Beleza, a gente ia gravar mais um disco, ia seguir fazendo shows, teria seguido mais ou menos o caminho que a banda seguiu. Depois fazendo show com o Paul Dayano, e daqui a pouco abre um show de internacional em São Paulo. É isso, entendeu? E daí tu tem alunos, né? Porque tu começa a ter uma. Eu já dava aula de canto nessa época, né? Também. Uhum. Você começa a ter uma exposição, porque daí você faz um programa de TV, você faz um programa de rádio, numa época onde você tem que lembrar que antes ali, 2005, 2006, não tinha iPhone, né? Então, assim, era tudo boca a boca, era o cara ver o show, era tipo você aparecer num canal de TV, numa rádio. Então, você acaba tendo um nome na cena e as pessoas acabam te procurando, né? No caso, para ter uma aula, para fazer, daí você, né? Então, na verdade, eu sabia que eu não ia voltar e foi isso. Não teve mais muito. Eu nunca foi uma coisa tipo que eu parei para pensar assim, eu preciso voltar para o Brasil porque eu tenho Celerata lá. Não, eu sabia que eu vinha para cá, eu queria montar uma banda inglesa, eu queria tocar com ingleses, eu queria experienciar tudo isso e foi o que aconteceu. E na questão da gravadora, foi tranquila a sua saída da Escelerata? Porque o Japão meio que botava uma fé em vocês, né? Não rolou nenhum tipo de pressão deles, pô, tenta voltar pro Brasil. Né? Não teve pressão nenhuma porque os contratos era eu que negociava todos os contratos. Era Hum. eu que falava com Silvio Golfetti, do Corsos e dono da Voice Music gravadora no Brasil, que era a gravadora que nos lançou no Brasil. Era eu que falava com o pessoal no Japão, eu que negociava os contratos com a SPV na Europa, que quem nos ajudou na época foi o Matt Sinner, do Primal Fear. Foi ele que me mandou um e-mail inicialmente diretamente para mim, oferecendo um contrato com a MTM e a SPV para lançar o Darkness and Light. O Skeletons Dominations não saiu pela SPV, mas o primeiro Darkness and Light foi. Ali eu desenvolvi uma amizade com o próprio Matt Sinner, né? Do Primal Fear. E Então, assim, era participaram do aí. seu podcast recentemente, não foi? Sim, sim. Sim. É. E infelizmente esse podcast eu vou ter que fazer um round two com ele, porque, cara, a gente teve uma conversa muito boa, só que não gravou o podcast inteiro. Isso é uma outra conversa. E aí perdi a conversa com ele, mas enfim, eu vou marcar uma outra com ele em breve. E aí, cara, foi isso, entendeu? Então, assim, e era sempre contrato de um disco, né? Não era que a gente tinha um compromisso agora de gravar mais 2, mais 3. Era contrato de disco, entendeu? E não teve, tipo, né, fazer o quê? Sabe assim, tipo, a estrutura de negócio estava. A estrutura de negócio ela estava muito bem feita dessa forma, entendeu? Que me deu a possibilidade de sair fora do negócio, tipo, na hora que eu quisesse também, entende? Então, foi isso. Como é que foi a sua adaptação em Londres, até você se estabelecer e entrar na sua primeira banda, que foi a Dangerous Breed, com quem você gravou o Reprogram Yourself, que foi lançado em 2011. Como é que foi esse começo em Londres? Cara, como qualquer começo num lugar diferente, onde a cultura é muito diferente, onde você precisa arranjar um trabalho, você precisa entender como a sociedade funciona, como que as coisas funcionam, como que você se comunica com as pessoas, é, a língua, né? Eu estudei, tive o privilégio de poder estudar inglês desde muito cedo, né? Desde que eu tinha 8, 9 anos de idade. Então, assim, já tinha um conhecimento bem grande da língua, já tinha vindo para Londres também, mas existe uma grande diferença entre você falar uma língua e você falar uma língua, você se Você comunicar viver como uma língua, né? viver uma língua e você se comunicar com as pessoas locais na mesma linguagem. Se você for para o Nordeste do Brasil, vai ser Sim. diferente de você estar em Curitiba, de você estar em Porto Alegre. Mesmo você falando português, dependendo do lugar que você for, a comunicação ela vai ser meio desencontrada porque as pessoas usam palavras diferentes, usam gírias diferentes, entende? Então, assim, isso a língua ela é algo fundamental, porque é a partir da linguagem, da nossa comunicação, que a gente entende o outro, que a gente entende como as coisas funcionam, como que você pensa, o que é aceitável e o que não é aceitável.
Então, todas essas coisas, né, de duas culturas extremamente diferentes, que é a inglesa e a brasileira, você acaba passando, né, por muitas fases, né, muitas fases. Mas, obviamente, pelo fato de que eu já falava a língua e que eu estava vindo disposto a fazer qualquer coisa, porque é muito engraçado. Meu primeiro trabalho que eu tive aqui, eu fui, chama Glass Collector. Eu andava dentro tipo de um bar, de uma festa, com um trocinho de plástico assim, catando os copos, botando dentro e levando na cozinha para os caras lavar. Sacou? Fazia isso. Isso eu comecei fazendo, tipo, fiz por, sei lá. Foi muito engraçado, porque eu tava fazendo isso numa semana e na semana seguinte eu tava indo pro Japão para fazer o lançamento do Skeletons Domination, sendo pego no aeroporto dando autógrafo pra fã. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que existe um nível de comprometimento que você tem que ter com você e com os seus propósitos de vida que te permitem ter a flexibilidade e a vontade de encarar qualquer coisa, entendeu? Porque eu no Brasil também, eu estava fazendo faculdade de Direito, que eu acabei saindo no último ano. Então, assim, se você me perguntar, eu poderia ter ficado no Brasil e me formado e eu teria que trabalhar num bar? Será? Nada, sem problema nenhum. Tanto que eu trabalhei muito na minha vida em bar, entendeu? Mas assim, pelas condições que a minha família me trouxe, pelos estudos que eu tive, as oportunidades, eu precisava me colocar naquele lugar? A resposta é não, entendeu? Mas eu me coloquei naquele lugar, por quê? Porque eu aprendi muito, eu queria ter as maiores experiências possíveis e eu tinha um propósito, que era me tornar um cantor internacional, que era tocar com bandas da Inglaterra. Então, qualquer coisa que eu tivesse que fazer para suprir esse foco e esse sentimento, eu fiz, entendeu? Eu fiz. Então, hoje em dia, eu posso dizer que, cara, olhando para trás, assim, tudo é muito incrível, é muito gratificante de tu poder olhar para trás e falar assim, ó, cara, é isso aí. Tu sempre teve aquela chama, entendeu? Te puxando. Você acreditou quando ninguém acreditava, porque, tipo, cara, não vem de uma família onde, tipo, minha família é tradicional. Minha família achou que é louco. Que o cara quer cantar heavy metal. Meu Pelo amor Deus. de Deus, vai ser advogado, vai ser doutor, vai ser não sei o que, sabe essa coisa assim? Sim, sim. E eu tive que ir contra tudo isso, tá ligado? Tipo, acreditar primeiramente em mim, entendeu? E que era possível, saca? E a vida ela é muito interessante, porque eu nunca tive plano B, né? Cantar era o plano A, não tinha plano B. Só que a minha vida se tornou muito melhor, se tu me perguntar, eu não cantando mais, estando em Pois banda, é. com as coisas que eu estou fazendo hoje, que são totalmente ligadas à música. É óbvio, a minha vida é música, eu trabalho com isso, entendeu? Então, é muito interessante, cara, muito interessante essa jornada. Mas, cara, você não pensou em momento algum em dar um passo atrás? Você acabou de relatar que em uma semana você estava catando copo em bar para levar para os caras lavar, e na semana seguinte você estava vivendo uma vida de rockstar, basicamente, né? Sendo recebido pela gravadora, dando autógrafo. Quando você viveu isso, você não pensou, putz, mano, eu vou ter que voltar para lá, para Inglaterra, para trabalhar em bar mesmo? Acho que eu não preciso disso. Não, Não ficou essa. eu nunca pensei isso, mano. Nunca porque, como eu te disse, em primeiro lugar, para mim, tudo é experiência, sacou? Eu queria ter as experiências. E esse do catar o copo foi a primeira, porque eu fui manager de bar, eu fui supervisor de bar, eu trabalhei em vários, que chama catering, né? Empresas de Uhum. catering. Então, tipo, eu trabalhei em café, tipo, fazendo café, entendeu? Fazendo café, pegando dinheiro, trocando dinheiro, vendendo sanduíche no café. Cara, trabalhando num café, entendeu? Fiz isso por vários anos, trabalhando em eventos e coisas afim, para poder seguir cantando, seguir aprendendo sobre a sociedade aqui, para poder eventualmente ter trabalhos melhores, que acabei, né? A sequência, eu não queria mais trabalhar no bar, não queria mais trabalhar em café. Só que tu precisa passar por essas etapas, porque aqui eu não tenho família, aqui eu não tinha uma pessoa que poderia, tipo, Col, a gente está precisando de uma pessoa para ajudar aqui, você tá afim? Aqui era tipo eu e eu. Como que eu aplico para um trabalho aqui? Como que eu arranjo um trabalho? Seja aonde for. Qual o caminho? Qual o site? Qual região da cidade? É uma cidade de 10 milhões de pessoas. Onde que eu moro?
Entende? Então, assim, são vários entendimentos que você tem que ter, e eu quis isso. Eu me propus a isso. Por quê? Porque para mim, desde que eu continuasse cantando e tivesse uma banda e tivesse seguindo um caminho, cara, eu faria tudo de boa, entendeu? Tudo. E tudo isso valeu muito a pena, sacou? Muito a pena. Então, assim, a resposta é não. Nunca pensei em nenhum momento. Eu jamais pensei, caralho, meu, puta, esse trabalho, que merda, vou voltar pro Brasil, vou não sei o quê. Nunca. Nunca, porque o foco e a disciplina, porque eu queria alcançar, sempre foi maior do que qualquer outra coisa. Uhum. Que legal, cara. E daí, desses trampos que você teve em Londres, como é que você se juntou à banda Dangerous Breed? E conta pra gente como é que foi o processo de... Tem até no YouTube alguns vídeos de você gravando o Reprogram Yourself. Como é que foi todo esse processo? Então, eu conheci os caras aqui, não, eles me mandaram mensagem na época pelo MySpace. Eu tinha o MySpace, não sei se você vai lembrar, o MySpace era Sim, sim. um site, né, que as bandas todas tinham e tal. E eu tinha o meu pessoal lá, os caras me viram cantando lá, me mandaram uma mensagem no MySpace, eu falei, meu, vamos encontrar, encontrei eles, e falaram, cara, a gente tem o produtor na mão, o estúdio na mão, eu falei, caralho, tá soando bom demais. Isso no meu primeiro ano aqui, tá? Isso em 2000 e... Não, foi 2009, é. Tipo, eu cheguei em 2008, né, permanentemente, em 2009 isso aconteceu. E aí os caras falaram, velho, a gente tem as músicas aí, só precisa que escreva a letra, melodia, você tá afim de fazer? Eu falei, porra, gravar com o Chris. Eu não tinha condições financeiras, né, porque como eu te disse, eu tava nessa época, meu primeiro ano aqui, tipo, achando formas de me manter, entendeu? É... Falei, caralho, eu tô muito dentro. E esse vídeo que você tá falando do Reprogram Yourself, o making of, fui eu que fiz, eu que filmei e eu que editei ele todo. Ah, que legal. Então, sim, aí culminou com a gente fazer esse disco, entendeu? Que foi só lançado independente, né? Ia ser pela gravadora do Chris na época, o Chris estava com planejamento de uma gravadora, acabou que não se concretizou. Então esse CD foi só vendido dos nossos shows. Eu acho que isso não tá nem no Spotify, em nenhum lugar, inclusive, que é uma pena, porque é um disco bom pra caramba, eu gosto muito dele. Tem no YouTube ele. Tem? Tem ele na íntegra no YouTube. Que bom, que bom, que bom. É um disco que eu tenho muito orgulho. Cara, é tradicional pra caramba. Tipo assim, nunca ia ser algo que, nossa, nova sensação do heavy metal, entendeu? Se tivesse sido gravado em 1980, beleza. Pois é. Mas foi gravado em 2010, então a gente estava um pouquinho atrasado, né? Mas enfim, aquilo ali foi incrível e a partir daquele momento me levou a eu conhecer os caras do Stormborn, que daí eu saí do Dangerous Breed e segui com o Stormborn, porque o Stormborn de fato foi a banda que era tudo que eu queria. Era uma molecada jovem, era uma molecada que era incrível no palco, que tocava pra caramba, que escreviam músicas que eu falava, caralho, saca? E foi incrível, foi um período muito, muito, muito legal. É, eu penso que foi uma pena a gente não ter continuado, porque a gente estava conquistando muita coisa muito rápido. A gente já tocava em Londres, sold out para 200 pessoas, já estava com um contrato com a Century Media, o então manager do Dragon Force, o Steve McTaggart, queria nos gerenciar, o Herman Lee, que é o guitarrista do Dragon Force, também estava, né, nos dando alto suporte, tinha nos colocado para abrir toda a turnê deles aqui no Reino Unido, enfim, uma série de coisas que estavam acontecendo, né, e que infelizmente os caras falaram, velho, no momento que eu fechei, de novo, eu fechei a turnê para abrir para o Angra, inclusive, em 2014, na Europa, e a turnê com o Dragon Force, os caras falaram, cara, a gente não pode fazer, a gente não quer mais. Porque eu vou ter que sair do meu trabalho, tenho um trabalho, tipo, não posso ficar um mês fora, não posso ficar um mês e meio fora, e a gente não vai poder fazer. E eu falei, não, mas Isso os como caras da assim? banda falando. Os caras da banda. E aí eu assim, como Ah, assim, mano. cara? Porra. Mas Foi bem peraí, difícil. deixa eu só voltar um pouquinho no tempo. Porque assim, tudo isso acontece muito rápido, né? Vocês lançam o Reprogram Yourself em 2011 e o disco auto-intitulado da Stormborn é do ano seguinte, é de 2012. Como Sim, é que você conheceu os caras? Como é que foi a saída da Dangerous Breed e aí toda a trajetória da Stormborn? eu não queria, na verdade, sair do Dangerous Breed. Mas os caras ficaram com muitos ciúmes. Por quê? Porque os caras do Dangerous Breed eles eram muito mais velhos.
E eu tava começando com um outro projeto que, cara, ia Clash, eventualmente. Era o mesmo vocalista, tipo, e os caras tinham acabado de fazer um investimento com o Chris, de gravar o disco, eu tinha gravado É. o disco tinha acabado de sair, e eu falei, entendeu? E só que o Stormborn era, tipo, cara, na minha opinião, muito superior musicalmente, e era o que eu queria. O Dangerous Breed, pra mim, era uma... Cara, foi importantíssimo, porque foi a minha primeira banda que eu tive aqui. Eu saí do E meio que caiu Brasil... do céu na hora que você precisava, né, velho? Exatamente, exatamente. E outra, caiu do céu já com tipo assim, produtor, Pois é, estúdio, bicho. não é tipo uma banda tipo, ai meu, uns carinha que estão tocando na esquina que é legal, vamos gravar uma demo. Não, de cara fui gravar com o Chris no estúdio do Chris, então assim, cara, muito, o que eu vou te dizer, né? Tipo, sorte, lugar certo, hora certa, destino, podem ser várias coisas, né? Podem ser várias coisas, mas eu prefiro acreditar que a energia que você coloca, o quanto você se dispõe, né, a estar fazendo esses outros trabalhos, etc. e tal, te levam a achar, entre aspas, oportunidades, entendeu? E eu vi aquilo como a minha primeira oportunidade. O que ia dar daquilo ali? Eu nunca imaginei o que ia dar daquilo. Eu sabia que tinha o Chris, só o fato de eu poder gravar um disco com o Chris, eu sem dinheiro, e os caras tendo o dinheiro para fazer isso, eu falei, cara, que incrível, entendeu? Então foi o que aconteceu. Só que nesse momento, durante esse processo, eu conheci os caras do Stormborn. E depois de um ensaio, eu falei, cara, os caras já estavam com as músicas prontas. Eu tive que fazer letra e melodia de voz. As músicas estavam ali. Eu falei, não, só um pouquinho. Vamos gravar um disco. Entendeu? Os caras já estavam com a parada ali. Vamos gravar um. Eu comecei a usar todo o meu know-how de como que eu já tinha feito 2 com o Celerata, já tinha feito agora o, né? Então já conhecia muita gente na indústria. Eu peguei e falei, cara, vou botar tudo nessa parada agora. E foi o que eu fiz. Coloquei tudo, todo o meu tempo, toda a minha rede de contatos, tudo eu botei ali dentro do Stormborn. E quando a coisa criou uma estrutura, rapidamente, em um ano, como tu disse, em um ano a gente gravou daí o disco com o Matt Hyde, que era o produtor do Slipknot, do Bullet from a Valentine, etc. O disco estava pronto, cara, a gente estava fazendo show, a gente estava tipo, cara, tava assim, ó, contrato da Century Media, fechei a turnê, pronto. Agora, vamos dar sequência nesse trabalho. Os caras falaram que não queriam fazer. Como assim, bicho? E tanto isso é o que eles nunca mais fizeram nada. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tô falando de um lugar de egocentrismo, nem de... Mas, cara, existe uma parte de uma banda que ela é fundamental, que se chama gerenciamento, relacionamento. Entendeu? As coisas elas não caem do céu. Você pode ser o melhor guitarrista do mundo, você pode ser o melhor vocalista do mundo, você pode ter a música mais legal do mundo. Se não tiver um relacionamento, se você não conhecer pessoas, se você não souber navegar o negócio, você não vai fazer nada. E eu saí da banda, né? Os caras não fizeram mais nada. Não é que tipo assim, vamos tirar o call e botar outro cara e agora a banda, puta, o Stormborn rolou. Entendeu? Não, cara, os caras não quiseram porque eles não queriam deixar de trabalhar e ter tempo para namorada e não sei o que, não sei o que lá. E foi exatamente isso. Só que o grande problema de tudo isso na época foi que era eu que lidava com o Herman Lee, era eu que lidava com os managers, era eu que estava na Century Media, no escritório, negociando os contratos. Ninguém deles, eles não Foi conheciam. você que teve que dizer não pra eles, né? Fui eu que tive que dizer não pro Steve McTaggart quando a Live Nation já tinha anunciado. Inclusive, eu tenho o pôster, que nunca foi, depois foi tirado do ar. Eu tenho o pôster original da turnê do Dragon Force com o Stormborn de convidado especial. Porque isso aconteceu um mês antes da turnê começar. O Angra, com o Angra, tá? Que era a turnê da Europa com o Angra, eu acabei indo fazer os shows, tipo, com uma pendenga financeira minha, porque os caras saíram fora da banda, então a banda não foi tocar. Mas eu segui para fazer o trabalho de tour manager com o Angra, entendeu? Então, cara, foi muito estressante. Muito, muito estressante. Até porque tem um ponto interessante aqui. Até esse momento na minha vida, eu me identificava como que eu me identificava? Você me perguntava, e aí, Col, tudo bem? O que você faz? Eu sou o Col, eu sou cantor, sou músico. Eu canto nessa banda e tal, e tal, e tal. Essa era a minha identificação, entendeu? Essa era a minha apresentação. Era assim que eu entendia o eu, Col. No momento que aquilo caiu fora,
a minha realidade, o que eu entendia por ser real, desmoronou. Eu me olhava no espelho e falava assim, ó, quem é você? Tipo, porque eu falei, caralho, quem sou eu? O que eu não tô cantando, eu não tenho mais banda. O que cara, tipo, crise existencial, sacou? Tipo assim, caralho, meu, e agora? E aí até tentei, tipo, fazer outras bandas e tal, mas, cara, não. Banda é uma coisa muito, sabe, ter os 5 caras, ter, sabe, a imagem, o som, cara, é uma parada, é química, não tem como, tipo, é difícil, E saca? na época você ficou assim, tipo, mega puto com os caras da banda. Porque assim, você meio que apostava, pelo que você falou, você via uma. Você achava que essa banda ia estourar. Porque tava tudo dando certo muito rápido. E aí, de repente, os caras, não quero mais. Você deve ter ficado meio balde de água fria. No mínimo, foi um puta balde de água fria. Em Como eu você. descrevi agora, foi muito, muito doloroso. Eu tive pessoas muito boas perto de mim que me ajudaram a navegar aquele momento, mas foi uma grande decepção. Foi uma grande decepção, foi uma caída de cavalo bem brusca, porque é, cara, me chacoalhou completamente, como eu te disse, tipo assim, enfim. E aí o que acontece? Me levou para um caminho muito melhor, no final das contas. Então acho que tem uma mensagem muito legal nisso tudo, que é o seguinte: é, as coisas, cara, se você acredita no que você está fazendo, se você está trabalhando, se você está focado, se você está aceitando riscos e você está sendo correto com você, correto com as pessoas ao seu redor, você está tentando fazer o melhor para o próximo, você está buscando uma evolução pessoal sua, profissional, espiritual. Se você está nessa busca, você precisa acreditar, entendeu? Aquela velha coisa, fé, entendeu? Sem entrar na parte religiosa, né? É, você tem que ter aquela chama dentro de você que você acredita em algo. Porque se você acredita em algo, você navega o que for para chegar em algum lugar. E, como eu estou dizendo, quando isso tudo aconteceu, eu jamais, se você me perguntasse, jamais eu ia acreditar que eu ia te dizer que em 2022 eu ia estar fazendo turnê com Metallica e com Iron Maiden, entendeu? E se eu estivesse na banda, se eu não fosse tour manager, se eu fosse vocalista do Stormborn, uma coisa eu te garanto, eu não faria turnê com Iron Maiden e com Metallica. Muito bom. Mas, cara, como é que foi pra você ter que dar o não que a banda te deu pra todos os parceiros da banda? Foi péssimo, foi péssimo. A minha sorte foi que eu não tive eu não tive nenhuma perda pessoal, assim, nem profissional com ninguém. Eu não tive ninguém que, tipo, fechou a porta para mim, ou... Claro que teve uma grande indisposição no momento, né? Nossa, bicho. Enorme. Eu era muito amigo, sou amigo do Herman Lee, né, o guitarrista do Dragon Force, e ele tinha confiado 100% em mim, né? Em me colocar na turnê. Então, virar para ele e dar essa notícia, né? Foi bem ruim. A gente até ficou um tempo sem se falar, mas como tudo na vida, cara, depois passa o tempo e né, a verdade ela persevera, né? Então, assim, foi uma infelicidade. Aconteceu e eu sou grato que tenha acontecido pelo que eu acabei de falar. Me levou a ter que buscar outros caminhos na minha vida, entendeu? Que abriram portas em outras indústrias, fora da música também, com corrida, com cerveja, com outros amigos que eu fiz, com pessoas que eu conheci no mundo inteiro, várias coisas que eu fui daí, né, entrando depois. Então, assim, como eu disse, sempre acreditando e entendendo que, cara, tem males que vêm para bem. Então, foi a partir daí, esse é o ponto de start para você meio que começar a tua carreira como tour manager mesmo, né? Foi aí que você começou a fazer esse trabalho pro Angra, mas foi justamente por conta desse balde de água fria da Stormborn que você começou a fazer trabalhos como tour manager? Não, porque eu estava com o Stormborn e aí na época a Lauren Harris, em 2012, a filha de Steve Harris, ela tinha uma banda chamada Six Hour Sundown. E a gente fez um show juntos em Londres. Inclusive eu cantei com ela uma música e a partir dali eu comecei a fazer o tour management dela, né, e da banda Hum. dela.
E isso foi em 2012, e aí em janeiro de 2013, estando no Stormborn e indo para os Estados Unidos para lançar algumas coisas do Stormborn na NAMM, lá em Anaheim, o Kiko me convidou para fazer para ajudar. Ele falou, cara, a gente precisa de uma ajuda aí e tal, a gente está indo fazer um show nesse barco, que é o 70,000 Tons of Metal, Ah, tá. e o Angra estava sem vocalista na época, e o Fábio foi convidado para fazer esse show. Então eu fui, cara, eu que agendei o ensaio, o primeiro ensaio do Angra com o Fábio foi em Miami, fui eu que agendei esse show. Os primeiros shows do Fábio foram nesse cruzeiro, né? Inclusive isso está documentado, eu filmei tudo e editei, tá no YouTube, o 70,000 Tons of Metal Official Report, tá no YouTube do Angra e no meu também. Ah, sim. É, Foi você quem e filmou? eu que filmei e eu que editei. Uhum. Legal. E então ali começou, daí com o Angra, né? Porque daí no ano seguinte foi essa história que eu acabei de contar, que era para ser o Stormborn, não rolou, mas eu segui como tour manager do Angra naquele ano, que inclusive foi o primeiro show daí do Bruno no Angra, No foi em Hellfest? Milão. Não, foi em Milão, foi antes do Hellfest. Ah, tá. Mas foi nessa mesma turnê, 2014, que também tem um vídeo dessa turnê, que eu também filmei, que eu também editei. Foi esse show que o Bruno teve problema com a bateria dele, ou a bateria dele não Sim, chegou? que ele tocou com uma bateria toda Frankenstein, toda... foi isso. Uhum. E, assim, quem fez o meio de campo para essa entrevista acontecer foi o nosso amigo André Bastos. Uhum. E o André Bastos, ele contou que você, assim, eu sei de uma história dele que ele ajudou o Angra, em uma turnê que o Angra fez nos Estados Unidos, Uhum. por conta de umas caixas Marshall e tudo mais, mas ele me contou que você que estava tomando conta de tudo, você que dava conta desses pepinos quando eles aconteciam. Sim, foi a turnê do Omni nos Estados Unidos que a gente fez. O André é amigão de todos ali há muito É tempo e maravilhoso. ele é maravilhoso, foi incrível naquela oportunidade. Ele nos ajudou de várias formas. As caixas Legal. Marshalls foram uma delas. Mas, sim, eu estava ali como tour manager do Angra, né? Então, com toda a responsabilidade, né? De ter uma banda, de ter uma equipe, de ter um tour bus, de ter um trailer com equipamento, de estar fazendo 32 shows nos Estados Unidos e no Canadá. Tipo, todo o planejamento que vem de meses antes de você executar isso foi todo feito por mim, junto com a Top Link, né? Que gerenciava e gerencia hoje o Angra de novo. Então, cara, um trabalho enorme, né? Mas que foi sendo construído, né? Tipo, eu tenho uma história, né, com o Angra, né? Que começou lá em 2002, quando eu comecei a fazer workshops dos caras, entende? Então, assim, não foi algo que caiu do céu, né? Eu trabalhei muito com eles muitos anos antes, desenvolvi uma amizade muito grande, uma confiança muito grande. Por muito tempo, eventualmente eu, né, recebi uma ligação do Kiko Loureiro para fazer o barco lá em 2013 e eventualmente seguir, né? Que legal. Além do Angra, você também trabalha com a Eagle Kill Talent. Como é que você começou a trabalhar com eles? Então, o ex-vocalista da banda, o Jonathan, ele é um amigo meu de muitos anos, né? Ele tem uma banda no Rio Grande do Sul chamada Reação em Cadeia, e ele foi convidado pelo Theo, né? Que é guitarrista, baixista Vanderloo. e Theo Vanderloo, exatamente, do Eagle Kill Talent, a formar o Eagle Kill Talent, né? Então ele chegou lá, montou a banda e tal, e em 2016 ele me convidou para fazer uns shows no sul do Brasil, junto com eles. Eu fiz em 2016 esses shows no sul do Brasil. Coincidiu de eu estar indo para o Brasil e eles estarem fazendo esses shows, então a gente planejou de eu ter essa primeira oportunidade com eles. Aí em 2017 eu já fiz daí o Eagle Kill Talent aqui na Europa, né? E aí seguiu. Aí eu segui e hoje a gente tem. O Jonathan não está mais na banda agora, né? Mas a gente tem hoje já uma. O Eagle Kill Talent nessa época não tinha gravadora, não tinha o gerenciamento internacional da C3 que tem hoje, não tinha a agência que tem hoje, que é a William Morris. Hoje a gente tem, a banda, né, no caso, tem uma estrutura internacional muito forte, entendeu? Infelizmente o Covid, né, acabou dando uma interrompida fortíssima, né, Nossa. para todo mundo, mas no caso do Eagle Kill Talent que eu estou falando agora foi algo muito impactante, né? Eu entrevistei o Jean Dolabella aqui no canal. E eles tinham um turnê com o System of a Down marcada, né? System of a Antes Down, da Foo Covid. Fighters. Uhum. Nossa.
Sim, eu tava já fazendo todo esse planejamento em 2020, entende? E aí 2020 em março veio e pum, quebrou tudo. Então assim, agora, né, esse 2022 é uma retomada, 2023 e cara, acho que 2024 coisa, né? Eles têm eles têm uma estrutura muito forte, têm uma qualidade musical muito acima da média, e eu acredito muito que eles vão ser a próxima grande banda de rock internacional. E acho que vai pegar muita gente, inclusive até no Brasil, de surpresa. Mas a estrutura que o Eagle Kill Talent tem, eu posso falar isso categoricamente, tá? Nenhum artista do Brasil até hoje, tá? Nenhuma banda de rock teve, porque é uma major, é a BMG, a gravadora, a William Morris, WME, é uma das maiores agências de show do planeta, eles que cuidam de, meu, a lista é tipo, não dá nem para começar a falar. E o gerenciamento da banda é a C3, são os donos do Lollapalooza, tipo, cara, é uma galera que não brinca em serviço, vamos colocar dessa maneira, entendeu? Mas a qualidade que os caras têm, musical, o show, assim, é uma receita bem interessante para dar certo. Torço muito, porque eles são muito meus amigos, eu gosto demais deles, eu sou apaixonado pela banda. E para mim é um prazer, é uma dádiva poder trabalhar com os teus amigos, né? E trabalhar com música, fazendo show e viajando com os teus amigos, com gente que você respeita, que você tem similaridades, que você tem, você divide pensamentos, ideias, que você cresce, que você aprende, que estão ali para te auxiliar quando você erra, entendeu? Então é bonito, é muito legal, gosto demais. Você fez esse show deles com Metallica, não fez? Sim. Uhum. Cara, Tava na que, turnê. que loucura. E o Jean contou dessa experiência deles, que eles estavam no vestiário, se trocando, aí do nada entrou o Lars, para Eu perguntar se eles tava estão lá, bem. eu Ah, você tava tava lá. lá? Claro, tava lá. Entrou o Lars e depois entrou o James. Só, assim. Que Foi bem loucura, surreal. E bicho. aí depois disso ainda, eles nos chamaram para jantar. Todo Metallica chamou o Greta Van Fleet e o Will Kiltan para um restaurante, fecharam um restaurante depois do show do Morumbi em São Paulo. A gente foi jantar com os caras, tipo, meu, incrível. Que bizarro, bicho, que bizarro. É, é, Pô, vocês conheceram os caras do Greta Van Fleet, eles são gente boa? muito. Cara, tá aí uns caras de gente boa, meu. Sério? Tá aí uns moleque que, em primeiro lugar, detonam, né? Você gostando ou não gostando, você tem que tirar o chapéu porque os caras são bons. Pra caralho. Saca? E são muito divertidos. A gente fez show, a gente fez a turnê do Metallica com eles, né? E agora na Europa, inclusive eu tô usando a camiseta. Coincidência, que a gente fez um show com eles aqui também no iDays em Milão. Agora no verão passado, né? Na turnê do Eagle Kill Talent aqui. A Eagle Kill Talent, como você falou, cara, eu também acredito que é a próxima banda brasileira, próximo artista brasileiro a marcar época fora do Brasil. A que você atribui isso? Além de ter uma major e tudo mais, você acha que a experiência e o background de cada um dos integrantes, quando a banda foi formada, é um fator determinante para isso? Por exemplo, o Jean tem toda uma experiência de ter tocado com Sepultura, ele já tinha tocado com o Dora, que é uma banda que eu adoro, e eles têm um disco maravilhoso, que é o Liberty Square. A que você atribui esse sucesso do Eagle Kill Talent? O Jean tem uma história incrível, né? Ele inclusive esteve numa banda brasileira também chamada Diesel, a Que virou qual. Dora. Exato, mas ele foi para os Estados Unidos, eles tiveram, cara, eles tiveram um contrato milionário, eles tiveram. Aconteceu muita coisa para esses caras que, tipo, por um detalhe do destino, Foi. né, a banda não se tornou essa nova mega banda que a gente Ele está contou essa falando. história, cara. Esse disco, inclusive eu recomendo para quem estiver assistindo, ouçam esse disco chamado Liberty Square da Eudora. Esse disco é maravilhoso, assim, é maravilhoso e era para ser um. A Eudora era para ser uma banda mainstream, na minha opinião. Acabou É, por um detalhe não acontecendo. acabou no detalhe não acontecendo. E eu acho que é inquestionável isso, que é determinante a qualidade musical deles, né, individual, a experiência que todos eles têm como músicos
e dentro do business. A gente nunca pode esquecer que é um negócio. E para você navegar um negócio aonde você é do Brasil, você mora no Brasil, a cultura brasileira ela é muito diferente da cultura americana e da cultura inglesa. Eu só vou me resumir essas duas porque são os dois grandes mercados de onde originou rock e heavy metal, e essa banda é uma banda de rock internacional. A forma e os laços para você criar com pessoas de fora do Brasil, ele é mais complicado, ele é mais difícil, porque você mora longe de tudo, longe de todos. Para você fazer uma viagem internacional custa muito caro, para você conseguir fazer shows com bandas internacionais custa muito caro. Então, assim, todo um relacionamento que existe, uma forma de você se comunicar, uma forma de você se relacionar com as pessoas que eventualmente vão vir a acreditar na sua empresa, isso tudo conta muito. E eles ali dentro, eles têm uma noção muito grande de tudo isso. Todos eles ali têm muita experiência, como eu disse, dentro do mundo da música e na vida, no mundo dos negócios. Então, eu acho que isso é o sistema como eles pensam, os passos que a banda pensa, a estratégia de tudo. Uma foto que vai ser postada, um vídeo, como que eles vão mostrar a experiência da turnê para o mundo, a arte de um pôster, como que a gente vai falar com tal pessoa a respeito de tal assunto. Tudo é pensado como um negócio. Você acha que os caras lá na Apple, tipo, quando vão fazer um lançamento de produto, eles falam, ah, que legal, cara, esse desenho aqui tá bonito, vamos lançar essa? O cara vai dizer, não, essa aqui não tá muito legal, vamos lançar aquele ali, beleza, foi, pinta esse de amarelo, aquele de verde, gostei, vamos aí, show. Não, cada detalhezinho os caras vão pinicar, pensar até eles mandarem fazer, até acontecer. Porque isso se chama desenvolvimento, se chama troca de ideias, se chama estratégia de negócio, entendeu? E eles têm muito isso. E isso não é uma coisa que você pode ensinar para alguém que não faça esse tipo de coisa, que não, daqui a pouco, que não faça uma faculdade de management, de gerenciamento, ou que não tem esse tino para coisa. Porque negócio, você pode ser bom em muitas coisas, mas para você ter a sua empresa, para você desenvolver um negócio próprio, internacional, cara, você precisa ter muitas ferramentas pessoais e ao seu dispor para você conseguir navegar esse mundo. Você tem que entender o mundo que você está entrando. Você tem que ter essas ferramentas pessoais. As pessoas ao seu redor precisam ter essas ferramentas também. Entendeu? Porque não é só a banda, é o cara que está representando a banda, é o tour manager da banda, é o empresário, é o guitar tech que está lá falando com os técnicos da banda principal, que tá lá no palco falando com os técnicos do Metallica. É todo mundo que está participando daquilo ali, entendeu? Que precisa ter uma, um QI e uma qualificação pessoal para poder transformar aquilo ali no que, como a gente está falando, imagina que vai ser. Entendeu? Então é uma resposta um pouco mais longa aí, mas que acho que compreende tudo. Mas isso aí me leva a te fazer uma outra pergunta que eu procuro perguntar para todo mundo que eu acho que pode me dar uma resposta convincente. Por que, que a maioria das bandas brasileiras, principalmente de heavy metal, não tem uma abertura grande nos Estados Unidos? Elas conseguem se dar bem no Japão, na Europa, mas você não vê bandas brasileiras fazendo turnês boas nos Estados Unidos. É que você tem que lembrar que os Estados Unidos não é um mercado heavy metal, né? É um mercado rock. Tem um mercado forte de rock, mas não é um mercado heavy metal. O Iron Maiden toca em estádio na Europa e toca em arena nos Estados Unidos. Entende? O Iron Maiden toca em estádio no mundo inteiro e toca em arena nos Estados Unidos. Então, assim, bandas de metal, se você for pegar, pega qualquer banda de heavy metal, tá? Que a gente pode ter falado que é show de arena na Europa, que é estádio, caramba, Estados Unidos, negativo. Qualquer banda, Within Temptation, Épica, Angra, Sepultura, né? Essas bandas são muito menor. O mercado nos Estados Unidos ele é muito mais segregado por estados. É um país muito grande, é que nem o Brasil, entendeu? Tipo assim, é, é comparável em termos de território, mas assim, o mercado dos Estados Unidos ele é muito mais complexo. A forma de você quebrar fazer uma banda acontecer nos Estados Unidos ele é muito mais complexo, entendeu? Então, eu não teria mais
mais como falar sobre isso, porque realmente o metal na América, ele nunca, tirando os anos 80, heavy metal nos Estados Unidos nunca foi algo mainstream, né? Eu nunca tinha pensado por esse prisma. Tá, mas agora refazendo, por que você acha que bandas como o Epica, o Within Temptation, tocam, sei lá, para 1.000, 1.200 pessoas nos Estados Unidos e o Angra toca, sei lá, para 300, 400? Aí é uma questão de gerenciamento de carreira, de, né, quem são os parceiros, como que foi montada, qual a estratégia, entende? Aí cada empresa tem uma e uns focam numa coisa, outros focam em outra. Um exemplo que eu dou agora é o Within Temptation, que eu acabei de fazer turnê com eles e com o Iron Maiden. A questão de você investir no seu negócio, né? É uma decisão muito complexa essa de você pegar e fazer os shows que a gente acabou de fazer nos Estados Unidos, onde o Within Temptation colocou muito dinheiro para transformar o show deles num show de headliner. Eles são headliners, né? O Within Temptation é uma banda gigante, entendeu? É uma banda de arena em toda a Europa, entende? Estão fazendo agora turnê com o Evanescence, não estão? Exato. Uhum. Você tá fazendo? Não, não estou fazendo, não. Ah, tá. Aí os caras investiram muito dinheiro em luz, entende? Para transformar o show. Ao invés de pensar, vamos levar para casa 10 mil ou vamos levar para casa 2 mil, vamos levar para casa 2 mil, mas vamos fazer um show foda pra caralho. Essa é uma forma de tu ver. A outra forma de tu ver é tu falar assim, cara, todos os caras da banda falarem, meu, eu prefiro levar 10 mil, cara. Foda-se o show e foda-se a luz. Foda-se o técnico de som, não vamos levar nosso técnico de som, vamos limar porque vai custar tanto. São formas de negócio. Qual que vai funcionar? Bom, essa a gente meio que já sabe, entendeu? A forma de negócio que vai funcionar é quando você realmente tem um planejamento, cria laços, relacionamentos fortes com parceiros que acreditam no seu lance e você planeja uma caminhada. Você não faz tipo, faz hoje, mas não sabe quando vai fazer de novo. Faz mês que vem, mas faz meia boca. Isso é estratégia, isso é negócio, entendeu? E às vezes alguns artistas eles pecam nisso, né? Seja quem for, entendeu? E falando na Within Temptation, como é que você começou a trabalhar com a banda? Eu sei que a Eagle Kill Talent abriu para eles em 2018, não foi? Tem Exatamente, foi alguma nessa. correlação com isso? Total, eu fiz essa turnê inteira também. Então, ali eu desenvolvi uma amizade grande com o Raio, que é o Production Manager do Within Temptation, com os músicos do Within Temptation, principalmente o Rude e o Stefan, que são os guitarristas da banda. Na época mesmo, conheci bem eles. O management deles, que é o Martin, a gente sempre manteve contato. E foi uma progressão natural, assim, quando veio o convite, né, para fazer essa turnê, a gente já se conhecia, né, então o Eagle Kill Talent está sempre muito ali em contato com o Martin, que é o manager do Within Temptation também, são pessoas que se conhecem já há um bom tempo, então, cara, é isso, é você estar nesse meio, entendeu, eu conheço essa pessoa, se ele já fez esse trabalho, eu vi que ele fez isso, ele é bacana, sabe, e você vai, né, foi assim que aconteceu. E como é que foi para você fazer essa tour com a Iron Maiden? Você que, pô, é mega fã da banda. Brother, Deu para segurar o fanboy que tinha dentro de você? cara, deu muito, mas foi legal demais ver, tipo, Iron Maiden todas as noites, né? Tipo, Nossa. de estar todos os dias no camarim ali com os caras, de estar todos os dias, tipo, de sair com o Steve Harris, né, pra tomar cerveja, e depois eu fiquei muito amigo do Steve, né, tipo, eu acabei ficando na casa dele, né, nas Bahamas no final de semana, Sério? final da turnê, sim, 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 fiquei com ele lá, e enfim, cara, foi incrível. A turnê foi maravilhosa, mas o resultado pessoal, né? Como eu te disse, de ter desenvolvido laços pessoais de amizade com o Steve, com os membros da equipe, com segurança, com o stage manager, production manager, de ter executado um trabalho, todos nós, equipe, banda, de ter sido impecável tudo, e o Iron Maiden, tipo, falar, caralho, foda, vamos fazer isso de novo. Cara, muito gratificante, né? Por todas as razões óbvias, né? De estar fazendo uma turnê nos Estados Unidos de arena com o Iron Maiden, eu particularmente, a minha história, né? Dos caras terem me influenciado.
eu ter tido a oportunidade de falar pro Bruce e pro Steve, obviamente, tipo assim, cara, graças à tua Mano, música, à tua arte, que, velho, que eu tô aqui agora, fazendo esse trabalho de tour manager, os caras, pô, que legal, vamos tirar uma selfie. que legal, mano. É, muito gratificante, muito gratificante. Eu volto daí para aquele ponto, entendeu? É, se você tivesse me perguntado lá em 2013, 2014, né, quando o Stormborn colapsou, Uhum. que tivesse me falado que isso ia estar acontecendo, tipo, em 2022 na minha vida, cara, eu ia dizer, tipo assim, caralho, meu, sério? Então tudo que você vai passar, você tá passando é para te levar para esse lugar, entendeu? A vida é isso, cara. Você tem que acreditar, tem que buscar, seguir se qualificando e achar o seu espaço, né? E viver o momento, cara. Sempre viver o momento, porque não tem garantia nenhuma. A turnê acabou, foi legal pra caralho, matou a pau, foi muito bom. Temos que ir pra próxima agora, e a próxima é sempre o momento, né? Aquilo ali não. Vive aquele momento, experiencia aquilo, curte aquilo, sabe? Mas aquilo ali não me define, não define ninguém, já foi. Sim. Aquilo acabou, passou, né? Mas olha que. Tomara que eu tenha outras oportunidades de novo de fazer É, isso. mano. Pô, tomara. E que curioso, né, bicho? O Iron Maiden foi talvez a sua maior influência no seu sonho musical como vocalista, e você começa a trabalhar como tour manager com a filha do Steve Harris, né? É muito engraçado. É, eu não tinha parado para pensar exatamente nisso, mas é. Cara, círculos, né? É, Bizarro. viagem, cara. E assim, quando você trabalha para uma banda que, como você disse, o The Temptation é uma banda gigante na Europa, ser o tour manager de uma banda dessa magnitude é tudo muito mais fácil ou é tudo muito mais trabalhoso, mais difícil? Cara, por incrível que pareça, é mais fácil, porque existe uma estrutura, né? Existe uma estrutura de suporte, existe uma estrutura de negócio muito bem arranjada. Então, assim, não, tu não fica sobrecarregado, né? Quando você está trabalhando com uma banda, por exemplo, sei lá, você trabalha com um artista que não tem condições de trazer uma equipe, que você precisa daqui a pouco estar fazendo mais de uma função dentro daquela operação, é óbvio que vai ser mais complicado. É óbvio que, tipo, se eu vou fazer shows pequenos, onde o camarim é pequeno, onde eu não tenho um escritório para ter minha impressora, meu computador, vai ficar mais complicado de trabalhar. É óbvio que tem muitas dificuldades quando a coisa é menor. Quando ela é maior, você tem mais pessoas te auxiliando, você tem pessoas fora ali que estão te auxiliando, você tem que fazer um planejamento muito bem feito, entendeu? E executar ele. E estar preparado para caso, né, aconteça alguma coisa, para ter um plano B, um plano C. Mas é muito mais fácil tu fazer uma turnê de arena do que tu fazer uma turnê de clube de 200 pessoas, entendeu? A dimensão ela é muito maior, a responsabilidade é muito maior, obviamente. Você está lidando com mais pessoas, com mais caminhões, com uma série de coisas, mas por ser algo tão grande, a condição financeira que te proporcionam ela é muito maior também. Então você pode pegar um hotel melhor, você tem mais dinheiro para jantares e almoços, você tem mais condições de alugar o equipamento perfeito que o artista precisa e ter o backline B e o equipamento B e C sobrando caso dê um problema, Tem mais sabe? Você, previsibilidade, né? você tem você tem condições financeiras, entendeu? É como tudo na vida, você tem condições financeiras de pagar um profissional para te ajudar, de pagar coisas melhores para não quebrar ali na frente, de pegar um turbus que custa muito mais caro do que o outro, mas esse aqui a empresa é foda, o cara que dirige o ônibus, ele é qualidade, sabe todas as rotas, sabe onde botar o ônibus, não vai te criar dor de cabeça, entende? É como tudo na vida, entendeu? Agora, se você vai fazer uma turnê pequena, você vai fazer de van, você vai fazer com um ônibusinho michuruca que pode quebrar no meio do caminho, você vai ter que arranjar um lugar para arrumar, que vai ser... Entende? A minha dor de cabeça é muito maior, sacou? É isso aí. Quero entrar agora no assunto que, assim, você é maratonista, né? Sim. Como é que surgiu esse gosto por esse esporte? Então, eu sempre corri, na verdade, né? Assim, sempre pratiquei o jogging, digamos assim, né? Eu acho que correr é aquilo que eu estava falando de falar uma língua e falar uma língua. Correr é algo que veio, que eu desenvolvi depois.
Mas foi justamente naquela época ali que eu parei de cantar, eu comecei a entrar no mundo da cerveja artesanal, do craft beer, e da mesma forma como eu fiz o meu caminho dentro da música, de saber quem são as grandes figuras, né? Eu acabei, tipo, indo atrás de quem eram as grandes figuras do cenário da cerveja artesanal mundial. E aí eu descobri a Mikkeller, que é uma cervejaria da Dinamarca. Fui para lá para aprender sobre cerveja e tal, e nessa viagem, a primeira vez que eu fui para Dinamarca, eu conheci o presidente do Mikkeller Running Club. A Mikkeller tem um running club em mais de 250 cidades do mundo. E, cara, perguntei pro cara qual é que é o esquema. Tipo, ele falou, meu, assim, 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 a gente se encontra, a gente vai correr e depois a gente toma cerveja. Eu falei, porra, adoro as duas coisas. Caramba. E você tem alguém em Londres para fazer isso para você? Ele falou, cara, não temos ninguém lá. Eu falei, meu, sou teu cara, Olha então. só. Sou teu cara. E aí, tipo, meu, um mês depois eu fiz o primeiro running club com os caras aqui em Londres. E hoje a gente tem 5 running clubs e mais um clube de Que bicicleta. massa, bicho. Então, aí, só que o que acontece? Esses caras da Dinamarca, eles são corredores foda. Tipo, o Mikkel, que é o dono da Mikkeller, ele quase foi um profissional da corrida na adolescência dele. Então, esses caras, eles treinam, tem técnico, tipo, meu, correm por tempo, saca? E eu queria correr com eles, tá ligado? Tipo, eu quero fazer parte da gangue, entendeu? Eu quero ser brother dos, entendeu? Eu Claro. quero estar com os donos, com o presidente, entendeu? E aí, cara, e comecei a ir para eventos com eles e, cara, eu peguei gosto pela parada, né? Porque corrida é um lance muito visceral, né? Você precisa ter uma disciplina muito grande, né? Para seguir com o esporte, né? E o fato de que eu me tornei um maratonista sub-3, que chama, né? Correndo maratona abaixo de 3 horas, cara, você não consegue fazer isso se você não treinar por 16 semanas sem perder treino, entendeu? Então, assim, estamos falando aí uma média de 70 a 100 quilômetros por semana de corrida, de treino em pista atlética, treino específico para cada foco de corrida, de cada foco de prova que você vai ter, entendeu? Então, assim, você precisa ter uma disciplina muito grande, um foco muito grande para seguir com isso, entendeu? Quem é que faz algo por 16 semanas e não perde uma? Quem é que vai para aula todos os dias por um semestre inteiro, não perde uma aula? Entendeu? Então, assim, você precisa ter um foco, uma disciplina. E a corrida, ela traz um conhecimento teu também com o teu corpo, com o teu organismo, porque tudo isso acaba respingando, você acaba, né, comendo melhor, você acaba priorizando o seu sono, ao invés de sair hoje e tomar cerveja com a gurizada, você prioriza o seu sono, então aí você vai ter que correr 16 quilômetros, sacou? No dia seguinte você vai ter que correr mais 10, e depois você vai ter que correr 12, e depois, entende? Você não, que cada dia entre um treino e outro, você está recuperando do dia anterior. Sim. Então você precisa estar sempre muito bem com a sua saúde, senão você vai perder um treino, senão você vai estar cansado, senão você não. E outra, eu não sou corredor profissional, eu tenho que seguir com a minha vida, eu tenho que seguir trabalhando, eu tenho que seguir fazendo as Exatamente. coisas, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que para mim trouxe mais uma atividade que me trouxe um senso de responsabilidade comigo mesmo e de foco muito incrível. A maratona, ela transforma o teu cérebro, né? Você tá ali tem momentos onde você tá, tipo, cara, em todas isso acontece. Sempre que eu corro uma maratona, por mais preparado que eu esteja, chega um momento que, tipo, a minha mente tá dizendo assim, ó, caralho, velho, o que você tá fazendo, meu? Para essa porra, cara, você tá com dor, você tá cansado pra cacete, vai pra casa, velho, relaxa, brother. E aí você tem que vencer a sua mente, porque você sabe que você tá preparado. Você sabe que você pode fazer o que você está fazendo, mas a sua mente está dizendo o contrário. Entendeu? Então, cara, tem muito a se aprender com isso, com qualquer esporte, mas uma maratona é um bicho um pouquinho maior, entendeu? Que loucura, cara. Muito bom. E sobre esse lance de cerveja, você teve a oportunidade de falar sobre isso com o Bruce Dickinson? Sim, eu dei cervejas da Mikkeller para ele nessa turnê, inclusive. Sério? Que maneiro, bicho. Sim. Que maneiro, velho.
E hoje você que é o responsável pela Mikeller aí em Londres. Pelo Mikeller Sports Club, que chama, né? O clube de esporte da Mikeller. Né? A Mikeller tem 2 bares aqui em Londres. Eu cuido da parte de organizar os clubes de corrida, né? E o clube de bicicleta da Mikeller aqui. Que maneiro, bicho. Queria que você falasse agora um pouco sobre o seu podcast. Seu podcast que é o Car Roller Coaster, certo? Uhum. Você já recebeu nele o Kiko Loureiro, já recebeu o Felipe Andreoli, já recebeu o Rafael Bittencourt, o Theo Vanderloo, o Roy Z, a Courtney Cox, mas não só músicos você recebe. Já recebeu atores, corredores. Como é que surgiu a ideia de fazer esse podcast e como é que você escolhe os seus convidados? Então, eu por um bom tempo, assim, muita gente falou, tipo, cara, você conhece tanta gente, você vive uma vida interessante, você viaja, você tá fazendo show de rock, tá correndo montanha no outro dia, tá subindo vulcão, tá não sei o quê, conhece um monte de gente interessante, você tinha que fazer alguma coisa, tipo, sei lá, ser um influencer, tá ligado? Fazer uma parada Eu gosto muito de nutrição, eu gosto muito dessas coisas todas, e por estar lendo e ter amigos muito dentro desses assuntos, dessas áreas, há mais de 20 anos, eu tenho muito interesse por tudo isso, então, cara, a gente acaba, né, adquirindo um conhecimento, sabe? Que às vezes é bacana dividir com as pessoas, porque as pessoas às vezes não sabem nada daquilo ali, e pode ser algo que possa vir a ajudar, né? A acrescentar na vida de alguém. E eu falei, cara, putz, mas esse negócio de fazer, pensar em vídeo e montar, e caramba, inclusive o Rafael Bittencourt fez um planejamento para mim, de uma estratégia de como montar isso, o próprio Bruno Valverde e o Felipe e o Marcelo Barbosa, que são ótimos nessa coisa de vender curso online, de presença online e tal, cara, eles sabem muito, tipo assim, eu tive ali professores excepcionais para fazer isso, entendeu? Mas eu falei, cara, isso para mim você também tem que saber limitar tudo que você vai abraçar na sua vida. Você não tem como abraçar tudo. Tem tanta coisa que eu quero fazer ainda que eu, cara, não tô achando ainda o tempo para fazer. Então essa foi uma das coisas que eu falei, cara, isso eu não vou conseguir fazer agora, entendeu? Mas o que eu posso fazer? Pensei, cara, podcast é mais fácil, né? Podcast eu ligo pro cara, mando uma mensagem, você topa conversar comigo por 1h30, 2 horas? Topo, beleza, grava, pum, feito. E podcast é uma coisa que para mim, pessoalmente, desde que eu comecei a escutar podcast em 2017, é uma parada que, mudou, assim, a minha vida, tá ligado? Muita informação, você tem acesso a coisas que, sabe, a sua informação hoje ela não vem mais de uma revista, de um jornal e da televisão, entendeu? Exatamente. Você tem opções de aprender sobre tudo, entendeu? Cara, de professor de Stanford, de Cambridge, de Oxford, saber sobre política de grandes mentes inteligentes pensantes do mundo. Você pode ouvir tudo isso, cara, tá tudo no seu telefone ali, entendeu? E eu comecei a escutar e isso abriu a minha cabeça né, em de várias formas e em várias áreas e segmentos diferentes. Falei, cara, vou fazer um podcast, mas obviamente sem ambição nenhuma de ser nenhum desses grandes intelectuais, entendeu? De formíssima alguma, longe disso. Mas você vai aprendendo, né? A como conversar, como perguntar, como tocar em certos assuntos, sentir o teu convidado, você quer falar sobre isso, não quer. E foi isso, cara. E aí eu comecei esse ano, inclusive ele ficou paradaço, retomei ele agora semana passada, por razões óbvias, tipo, viajando muito, fazendo muito show, graças a Deus, mas é algo muito legal, porque, né, com as amizades, com as pessoas que você tem, você pode chamar e, vamos trocar uma ideia, e muitas vezes, cara, você tem ali informações também que vai ajudar alguém de alguma forma. Você escutando as pessoas falar, o seu cérebro também se molda, se malha, né? Você escuta ângulos de pensamento, formas de pensar diferentes, de como agir, como ser, de quem é você, enfim. Eu acho um formato extremamente interessante que, obviamente, está aqui para ficar, né? E por que ficou esse tempo, esse mini ato, digamos assim, de fevereiro Então, até agora? justamente, foi viagem, foi os shows, muito trabalho, tá ligado? Aqui em Londres e com as turnês também. Eu comecei a fazer turnê, fiz maio, junho e julho, saca? Agosto já comecei a planejar, setembro já fui para os Estados Unidos, setembro, outubro, agora a gente está em novembro. Então, assim,
E quando você está fazendo esse lance das turnês, cara, que você está planejando uma tour, você tem que ter, consome bastante tempo, sabe? Então, e eu também aqui eu trabalho para Live Nation aqui no Reino Unido, né? Então eu faço shows para os caras aqui também, então tem mais isso. Então é bem, bem corrido, literalmente. Como é que você começou a trabalhar com a Live Nation? Foi indicação, tive uma indicação e comecei agora, né? Fui chamado em setembro, mas como eu fui para a turnê dos Estados Unidos, eu comecei de fato agora em novembro, no meu retorno, né? Fazendo shows para eles aqui como promoter rap, é o representante do promoter que chama, né? Saquei. Maravilha. Carlos, para finalizar, você não tem vontade de voltar a cantar? De formar uma banda, de botar tua voz, nem que seja em um projeto? Cara, tu sabe que eu penso às vezes sobre isso, porque eu tenho um disco meu inteiro que nunca foi lançado, gravado. Tem demos e tal, mas não foi lançado. E hoje em dia, cara, conheço tanta gente nesse meio, saca? Que, tipo, podia pegar. Eu ia ter, sei lá, Rafael e Kiko do Angra como convidado, ia ter o Stefan Rude do Living Temptation como convidado, ia ter Roy Z como produtor. Tipo, dá pra viajar, entendeu? Dá, pô, bastante. Tenho muitos amigos nesse. Não tô dizendo que os caras iam aceitar, né? Eu imagino que sim, se estiverem escutando aí. Mas já pensei, tá ligado? Em, cara, fazer uma parada, tipo assim, sei lá, por satisfação própria mesmo, saca? De colocar essas músicas pra fora. E, cara, imagina que legal poder ter um disco, tipo assim, com esses profissionais incríveis que você desenvolveu um relacionamento durante a sua vida, saca? Eu penso sobre isso. Eu penso sobre isso. Mas o fato é que, para cantar naquele nível que eu cantava, aquilo se torna como um lance de correr uma maratona. Você precisa treinar, você precisa voltar, você precisa adaptar, né, a sua fono, você precisa. Cara, você tem que dedicar um tempo. Você tem que dedicar um tempo 5 dias por semana no mínimo. É um trabalho de atleta, literalmente. Você precisa cantar no mínimo 2 horas por dia. Você precisa trabalhar um músculo para você cantar naquela performance If you don't altíssima. use it, you lose it. You don't use it, you lose it. É isso mesmo, entendeu? Então, esse tempo e essa disciplina e esse foco, eu não tenho ele hoje, porque eu estou aplicando ele em outras áreas da minha vida, que são as áreas cara, que eu amo e que é o que eu quero fazer, de fato. Eu não quero voltar a ser cantor de heavy metal. Eu quero seguir no meu caminho na indústria da música, entendeu? Como tour manager, como promoter rap, enfim, esse é o caminho que eu estou agora e estou muito feliz com ele, estou muito satisfeito e, cara, torço para que mais trabalhos incríveis ocorram no futuro próximo. Mas, sim, nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Que legal, cara. E agora que você citou, dentro do business da música, você acha que tour manager é onde você quer estar dentro desse business ou você quer ir além? Tem alguma outra coisa que você queira fazer? Cara, no momento, eu sou solteiro, eu não tenho filhos. Eu, graças a Deus, assim, tenho a chance de viver para mim, sacou? Não tenho nenhum dependente, né? Nenhuma pessoa que seja dependente de mim. Então, assim, é, é uma sorte também, né? Tem muita gente que não tem a oportunidade de, cara, tem filho, tem família, tem que, cara, priorizar aquilo ali. Eu tenho eu falo sorte, mas eu acho que são escolhas bem feitas também na vida, saca? Escolhas bem feitas, eu acho que é isso também. De, cara, de poder estar me desenvolvendo pessoalmente, intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu posso amanhã estar casado, ter filhos, e posso não querer mais ficar na estrada por tanto tempo. Se isso acontecer, eu realmente ainda não pensei em qual área da indústria que eu vou me colocar. Mas algumas possibilidades sempre existem, né? E Mas por enquanto meu foco é tour management, eu gosto muito de fazer isso. E agora trabalhando para Live Nation aqui também como promoter rap é incrível, um puta trabalho legal demais. Cada dia eu faço um show com uma banda diferente, um artista diferente, uma casa de shows diferente.
Então, assim, conheço muita gente, me relaciono com muita gente. Eu estou trabalhando para a Live Nation, que é a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Então, é, é bem gratificante tudo isso. Cara, no mundo ideal, né, dependendo de como você segue a sua vida, você pode também seguir fazendo turnê para sempre. Eu posso seguir como tour manager para sempre também, porque eu posso trabalhar daqui a pouco 6 meses do ano e 6 meses do ano não vou trabalhar, entendeu? Dependendo do nível que você chega na sua carreira, entendeu? Você pode trabalhar 6 meses do ano e 6 meses do ano não trabalhar, sabe? Tipo, então é atingível isso. Eu sempre digo, né? É, trabalhe pela sua liberdade, sacou? Não seja escravo do trabalho, não seja escravo do mundo financeiro, não seja escravo do materialismo, né? Trabalhe pela sua liberdade, tá ligado? Tipo, você ter condições de você poder, cara, porra, se eu quiser ficar um mês parado, meu, para ler, para meditar, que eu possa fazer isso, entende? Então, assim, isso são escolhas que você faz, por mais difícil que a vida das pessoas são, a gente tem sempre a escolha do que fazer, de onde colocar a nossa atenção. Você sempre tem a escolha de qual pensamento você vai dar atenção e qual você não vai dar atenção, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Tem que seguir focado, procurar sempre uma evolução pessoal no nível emocional, de saúde e físico, que são os pilares de tudo, entendeu? E que infelizmente a nossa estrutura educacional mundial não nos ensina, né? Então é complicado. Mas hoje a gente tem acesso à informação que reis não tinham há 250 anos atrás. Você hoje, agora sentado ali, você pode entrar no YouTube, você pode descobrir, ver pontos de vista sobre um assunto X que você quiser, de todos os lados, e chegar na sua conclusão. Informação a gente tem. Como você vai usar ela, como você vai aplicar na sua vida, daí é de cada indivíduo como vai conduzir. É isso aí. Cal, o que a gente pode esperar do Cal Casagrande para o futuro? Cara, vocês podem esperar para o futuro. É... Eu quero seguir acrescentando na vida das pessoas. Esse trabalho de tour manager, ele requer muito emocionalmente, porque você se envolve emocionalmente, porque como eu disse, eu trabalho com amigos, né, com pessoas que eu gosto, e você está sempre ali, né, entregando, entregando, entregando. Então, assim, ele consome muito de você, né? Mas você está cuidando de pessoas, você está cuidando de indivíduos, você está acrescentando a vida dessas pessoas. Eu espero, né? Assim que eu tenho experiências e assim que eu espero seguir tendo experiências, crescendo, entendeu? Com pessoas que pensam de forma similar, que acreditam no mundo espiritual, que acreditam, e quando eu digo espiritual não me refiro a religião nenhuma, eu falo do seu ser, de quem você de fato é, não dessa identificação louca que a gente tem com experiência, com, né, olhos e sensos nossos 5 sensos. Seguir, cara, cuidando da minha saúde, entendeu? E quando eu digo isso, tipo assim, não é tipo assim, o cara é um santo, o cara não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo que existe uma equação muito interessante. Seja 70% bem bom, 80% de preferência, mas 20%, meu, aí você mete o pé na jaca, sacou? Mete o pé na jaca, tipo, vai, aproveita e experiencia, entendeu? Agora o problema é que a gente não tem balanço na vida. A gente é muito ou uma coisa, ou é 100% saudável, não toma um gole de cerveja. Ou o cara, tipo, tá lá, pé na jaca toda hora. Então tem que achar um balanço. Esse balanço ele não é fácil de ser achado. Seguir com balanço, entendeu? E buscando evolução espiritual, eu diria. Eu acho que esse é o grande lance. E nessa busca, você acaba conectando com pessoas que também estão nessa jornada. Cara, tentar viver, sabe, nesse mundo louco nosso, onde, tipo, cara, tudo pode acabar amanhã, tomara que não. É, a gente sabe muito pouco sobre nós, sobre as nossas origens, sobre a história do ser humano. A gente sabe muito pouco sobre tudo isso. Então, assim, é um mistério. A vida é um mistério. A nossa existência nesse planeta é um mistério. Então, assim, são várias questões, saca, que eu quero continuar buscando entender, buscando me informar e seguir, cara, com amizade, seguir com pessoas queridas, seguir, sei lá, passando uma mensagem boa, seguir dividindo, sei lá, o pouco que eu sei
sobre esses assuntos que a gente tocou, de que isso seja de alguma forma válida para alguém, entendeu? Para as pessoas que forem nos escutar, porque vão escutar o podcast, que me seguem no Instagram, que venham postando, enfim, entendeu? Sempre com o intuito de, cara, de que você fique bem, que eu fique bem, que todos ao redor fiquem bem, que você não faça mal para ninguém, entendeu? E se tudo der certo, cara, olhar para trás na vida e falar assim, ó, caralho, meu, foi um rolê legal esse, cara, foi divertido, valeu a pena. Que legal. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Carl Casagrande, ele que é o tour manager da Within Temptation, do Angra, que tem um podcast muito bacana e com certeza vai tocar ele com bastante entrevistas daqui em diante. Ele que é maratonista, vocalista e deu uma ótima experiência de vida, uma ótima história de vida aí pra gente. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Carl, obrigado imensamente por aceitar o convite. O tempo e espaço é seu aí para você se despedir e deixar o recado que você quiser deixar para nossa audiência. Valeu, Manuel. Obrigado pela lembrança, cara. Fiquei feliz aí quando o nosso querido amigo André nos linkou, mencionou que você estava com interesse de trocar uma ideia. Esse papo foi muito bom. A mensagem que eu deixo, cara, é tipo, acredite, busque intelectualizar, busque sentar com os seus pensamentos, busque tentar entender da onde que os seus pensamentos vêm e da onde que vêm as coisas que você sente. Dê tempo para você, dê tempo para você todos os dias, onde você sente sozinho, só com os seus pensamentos e você foca na sua respiração, na meditação. Eu acho que a meditação é uma coisa que mudou a minha vida muito nos últimos anos. Que você tente entender você, em primeiro lugar, melhor. Que você tente entender um pouco, porque é uma jornada, não tem, meditei por 6 meses, entendi tudo, agora tá tudo certo. Não é, isso vai ser para sempre. Só que quanto mais você praticar isso, mais a sua mente mais você vai entender a sua mente, você vai observar os seus pensamentos, você vai observar as suas atitudes, e com isso você eventualmente deve e provavelmente fará escolhas mais acertadas na vida, né? Cuide de você, cuide das pessoas ao seu redor, seja feliz, cara, a vida é uma só, vive o momento, entendeu? O ontem é o ontem, o amanhã ninguém sabe. E é isso. Desejo sorte para todos aí. Valeu, Manuel. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa entrevista com o Carl. Se vocês curtiram, deixem o like aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix e aguardem as próximas entrevistas, que vem muita coisa bacana por aí. Beleza? Até a próxima. Falou.